falar um pouquinho mais sobre isso, gostaria de convidar aqui a nossa tela Fred Nobre, analista da Warren. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação, não só ao Top News, mas também aos outros programas. Sempre um prazer recebê-lo por aqui, ainda mais em dias de grande movimentação para o setor de petróleo. Muito obrigado por atender esse nosso convite de última hora, Fred. Imagina, sempre à disposição. Prazer falar com vocês da BMC. Uma boa tarde a todos os espectadores. Sempre legal falar aqui um pouco sobre Petro, né? É impressionante, né? Sempre que a gente vê um movimento aqui nos preços do petróleo, esse tema ele volta à tona, né? Quase que imediato. Exatamente. A gente teve uma alta bem significativa. Eu gostaria primeiro de falar sobre esse impacto do corte da OPEP+, para depois a gente entrar em Petrobras especificamente, que foi o grande tema do dia de hoje. Nós tivemos mais de 1 milhão de barris na produção diária da OPEP+, cortados de uma hora para outra. No final de semana, acordaram ali de mau humor, com o pé esquerdo, falando, não, vamos cortar 1 milhão de barris na produção diária de petróleo, pelo menos ali do cartel da OPEP+. Isso fez bastante preço na cotação do petróleo internacional. Nós estamos aí com petróleo acima dos $85 pelo meu último levantamento. Acho que fechamos aí próximo desses $85 o barril de petróleo Brent. E muitas pessoas discutem se será um efeito de longo prazo, um efeito para 2023, já que esse corte, teoricamente, ele se estende a partir de maio, para 2023 como um todo, ou será um corte imediato, fará preço em um primeiro momento e depois cairá. Especificamente, já dá para a gente falar sobre um melhor momento para as empresas de petróleo por conta desse corte de operação, de produção, ou ainda há muitas perguntas a serem respondidas, não há uma boa perspectiva ainda para o preço do petróleo em 2023 e para os anos conseguintes, Fred? Bom, vamos lá. Acho que, em termos, olhando estruturalmente, né, acho que a tendência é que a gente veja por um bom tempo o preço de petróleo acima da média histórica, né? Quando a gente pega um período mais longo, ali, desde 1980 até 2021, a média do preço do barril de petróleo do tipo Brent flertou com $65 por barril, né? Eu acho que vai ser bem difícil, analisando o estrutural hoje, que a gente volte a ver preços de petróleo próximo dessa média histórica de $65, né? E quando a gente olha, inclusive, aqui para as projeções do plano da Petrobras e de outras empresas, elas costumam ser mais conservadoras em incorporar esses $65 como preço base, mas aqui no nosso cenário, na Warren, acaba que, na nossa visão, é muito mais provável que a gente veja o petróleo próximo dos $80 no horizonte relevante de tempo, que a gente consegue ter alguma previsibilidade em 2023 e eventualmente até 2024, né? Esse anúncio do corte de produção da OPEC pegou o mercado de surpresa, não à toa que tivemos uma reação bem forte ali nos preços dos contratos futuros, tanto o Brent quanto o WTI, e a gente estava num momento que você tinha ali uma posição técnica, né, muito favorável para que isso acontecesse. Então, você tinha muito poucas posições compradas, muitas posições vendidas em petróleo diante da ameaça de recessão, desaceleração global da atividade. Mas eu costumo dizer que quando a gente olha, uma coisa é o mercado de petróleo físico, né, onde você tem empresas produtoras e você tem compradores ali que vão ser as refinarias, né, que vão servir para distribuidores de combustíveis, né, gasolina, diesel. Então essa demanda, né, por petróleo, ela é relativamente inelástica ao ciclo econômico. Então a gente consegue ver, mesmo em cenários onde a economia está desacelerando, essa demanda por petróleo ela é uma demanda que é relativamente resiliente, tá? Então não é uma demanda que costuma cair muito em períodos de queda na atividade econômica. Por outro lado, assim, quando a gente olha para os contratos futuros, você tem um fator ali que é especulativo. O Brent, por exemplo, as transações do Brent são mais de 10 vezes todas as transações que a gente tem no mercado físico de petróleo. Então, você acaba tendo os especuladores ali, arbitradores, atuando. Isso pode causar uma distorção nos contratos futuros, nos preços dos contratos futuros em relação aos fundamentos de oferta e de demanda de petróleo físico, né? Então, a gente já estava observando isso e a OPEP ela agiu nesse sentido, né? Então, eles também querem aumentar a arrecadação.
Afinal de contas, né, os países produtores de petróleo, assim como o próprio Brasil, né, dependem da arrecadação de petróleo, é um componente importante das receitas. Então, a OPEP resolveu agir, né, e o governo americano que estava falando que ia financiar ali a reserva estratégica abaixo de $70, esse plano foi por água abaixo, né? Então, sim, eu acho que hoje, olhando estruturalmente, a tendência é que a gente veja preços de petróleo acima da média histórica para 2023 e para 2024, que é o horizonte relevante que a gente consegue ter algum grau de previsibilidade. Os fluxos de oferta e demanda, eles já eram fluxos que estavam, de certa forma, conturbados desde a guerra da Ucrânia e da Rússia, que continua, né? Enfim, então, esse corte da OPEP ele acabou colocando mais lenha na fogueira, e acho que é um movimento que a gente tem cada vez menos investimentos no setor de óleo e gás, um CAPEX reduzido em relação às médias históricas. Então, não vejo muito como ocorrer uma mudança drástica nesse cenário de preços elevados de petróleo no curto e médio prazo, não. Maravilha, agora entramos no assunto do dia. Tem gente tomadaça em Petrobras, falou não, baixou, comprou. Essas instabilidades de governança, o ministro de Minas e Energia falou que não existe instabilidade na governança, não há alteração na política de governança da companhia, porque o governo é o acionista controlador da empresa, então pode fazer essas provocações, pode dar essas declarações e pode, claro, propor alteração na política de preços da Petrobras. No entanto, foi uma granada no mercado. O mercado caiu 2% de uma vez só, todo mundo ficou receoso. E aí nós fomos aos poucos reduzindo essas perdas com o pronunciamento oficial da companhia. É mais um dos motivos para ficar distante de Petrobras ou ainda há oportunidade no ativo, na estatal, que está, em comparação com anos anteriores, está negociando um pouco abaixo aí do preço que nós já vimos para o ativo? Como é que você enxerga esse caso especificamente do ministro de Minas e Energia e o que pode acontecer com a empresa? Porque nós tivemos a fala, mas a empresa especificamente falou que não tem nenhum projeto, não recebeu nenhum comunicado, nenhuma carta, nenhuma sugestão. O que pode acontecer com a empresa e é mais um motivo para ficar longe de Petro? Olha, eu não acho que seja um motivo para ficar longe de Petro. Eu acho que o investidor que está alocando em Petrobras, ele tem que ter ciência e noção dos riscos envolvidos, né? Então, naturalmente, o investidor que aloca em Petro é um investidor que é sócio do governo, né? Então, você tem que saber os riscos envolvidos ao você ser sócio do governo. Tem benefícios e tem malefícios, né? A Petrobras, em alguns casos, ela usufrui de uma posição muito privilegiada, quase que monopolista. E tem vantagens competitivas claras. Por outro lado, o governo ele pode querer apitar demais, né? E às vezes apitar errado, marcar uma falta que não existe. Enfim, colocar um reserva para entrar no jogo que a torcida não gosta. Então, fazendo só uma analogia aqui que tem o lado bom e o lado ruim de ser sócio do governo, mas o investidor ele tem que estar ciente do risco, né? E naturalmente, assim como as demais empresas estatais, a Petrobras, por ter um sócio governo, né, que atende não apenas o interesse, né, de um acionista comum que quer ver a empresa crescendo, gerando lucro, pagando dividendo, o governo ele tem outros interesses que estão mais relacionados também ao bem-estar social e também à governabilidade, né? Então, assim, acho que independente do governo, a gente viu no passado recente, até mesmo no governo Bolsonaro, que em tese era um governo ali que tratava as estatais do ponto de vista mais liberal, né? A gente viu algumas tentativas de intervencionismo na empresa. Então, já não é de hoje que a Petrobras ela fica oscilando no boato, né? Então, sai uma notícia dessa, a empresa ela cai 3%, 4%, aí depois solta uma nota explicativa, um comunicado ao mercado e aí você tem um arrefecimento nesse movimento, né? Então, não é algo que vem de hoje, né? Assim, é algo que é inerente ao ativo. A gente viu isso durante o início no final de 2021 até meados de 2022, quando teve a desoneração dos combustíveis. O tema combustíveis virou talvez o principal motivo de detração ao governo Bolsonaro no ano passado. A inflação, né, que foi puxada principalmente ali pela alta da gasolina e do diesel, que é fruto também da alta do barril de petróleo, da política de preço da Petrobras, tudo isso teve um peso muito forte no governo passado.
E naturalmente que esse tema ele vai continuar em pauta e se torna uma urgência toda vez que o preço do petróleo sobe. Então eu fiz uma brincadeira aqui quando a gente começou a conversar, que você sempre que o preço do petróleo sobe consideravelmente, esse tema volta à tona, né? Por quê? Porque a gente tem uma condição aqui no Brasil de ser um produtor importante de petróleo, de exportar parte dessa produção, mas a gente não é autossuficiente no refino, né? Então, por mais que a gente seja autossuficiente na produção do petróleo, a gente não consegue refinar tudo por aqui. Então, por isso que desde 2016, né, que a Petrobras ela segue a política de preço de paridade de importação. O Jean Paul Prats, desde que ele assumiu a empresa, ele já tinha falado que tinha interesse em mudar essa política de preço e colocar o fator regionalidade na conta e na equação, né? Eu não vejo isso com maus olhares, desde que a Petrobras ela continue exercendo uma política de preço de mercado, que é a sinalização que o Jean Paul Prats ele vem comunicando aí ao longo do tempo. Então, tem tudo para ser uma mudança relativamente soft, tranquila, e a Petrobras utilizar aí dos regionalismos, né, da sua presença continental para tratar os seus clientes aqui no Brasil e exercer uma política de preços mais voltada para o mercado interno, que, é claro, vai levar em consideração os preços do barril do petróleo, os preços do dólar, mas vai levar em consideração também a questão regional, né? Agora, o grande ponto é a forma como isso é comunicado, né? A forma como o governo decide levantar esse tema. Então, no momento que o ministro coloca como um absurdo essa questão da política de preços da Petrobras e que é um crime e declarações dessa magnitude, desse teor, né, acabam sendo declarações muito pesadas e que mexem com o mercado, e declarações até mesmo irresponsáveis se você não traz uma alternativa, uma solução, né, ou ainda um detalhamento maior do que seria essa eventual alteração. Na matéria que a gente teve acesso aqui hoje, né, que repercutiu bastante do ministro, o que está escrito ali é muito alinhado com o que o Jean Paul Prats vinha ventilando ao longo do tempo, né, de você ter uma política de competitividade interna, uma política onde a Petrobras ela olha para os preços dos combustíveis, mas ela olha também para a questão nacional, e para o custo, né, desses combustíveis ali em cada região do Brasil. Então é quase que uma PPI, só que você olha também para a questão regional aqui no Brasil. O Jean Paul Prats ele já vinha falando isso desde antes dele assumir a empresa. Só que ele vem falando isso de uma forma mais tranquila, de uma forma menos agressiva, né? Ele não está buscando embate, ele está tentando o diálogo. Então, na medida que vem um ministro, né, e, enfim, que costuma ser uma indicação política, né, não que o Jean Paul Prats não seja, também foi, mas mal bem é um cara que está no setor há muito tempo. Então, quando você vê um ministro dando uma declaração desse tipo, né, acaba pesando no mercado e aumenta o nível de incerteza. Mas a Petrobras ele tem esse papel de tranquilizar e emitir um comunicado ao mercado e trazer essa transparência que vem sendo cada vez mais um dos alicerces aí da companhia nos últimos anos. Então, acho que a Petrobras mudou muito desde a última gestão do governo do PT. Não é mais a mesma empresa, até costumo brincar e falar que ali dentro é um labirinto, você tem uma série de comitês, você tem uma série de mecanismos ali que impedem uma intervenção direta na companhia. Então, não vai ter mudança na política de preços esse mês ou tão cedo assim, é uma discussão mais ampla que vai envolver o governo certamente, por ser o maior acionista, vai envolver organismos reguladores, vai envolver o conselho de administração da empresa principalmente, e a próxima reunião do conselho é só no dia 27 de abril desse mês. Então, é provável que uma eventual mudança na política de preços da Petro ocorra só a partir de maio, tá? Esse é o nosso cenário base. Maravilha. Inclusive, a Petrobras se recuperou, Fred, mas alguns ativos não. 3R Petróleo, 4,12% de queda. Segue nesse mesmo ritmo, impactada pela Petrobras. O mercado ainda está um pouco desconfiado com o 3R Petróleo, com esses processos de desinvestimento, com o deal de Potiguar ali que estava sendo ventilado, ainda já foi acertado, mas ainda não foi acertado, entendeu? Como que a gente pode olhar para esse movimento negativo de 3R Petróleo? Claro, não pegando só esse movimento negativo de hoje, porque às vezes os ativos só caem no mercado porque caíram, né? Então, mas 3R Petróleo virou o sinal e no ano já perde 26% de valor. Esse valor ele era positivo e muito positivo, estava ali com 10, 12, 15% de alta até aquela decisão do Ministério de Minas e Energia no comecinho de março. O que
que mudou fundamentalmente? Ainda dá para nutrir boas expectativas para a 3R ou as dúvidas elas são maiores aí do que o bom humor com o ativo, Fred? Bom, vamos lá. Acho que, de um modo geral, olhando para as Junior Oil Companies, né, e a 3R ela se enquadra nesse grupo, você teve um efeito negativo da questão da taxação das exportações de petróleo. Dentre as Junior Oil Companies, a mais impactada era a PetroRio, por conta dessa medida, porque é a única que exporta ali 100% da produção, né? Por outro lado, esse efeito ele tende a se dissipar se de fato a medida ela não for perpetuada, né? E mesmo quando você coloca isso na conta, considerando ali um horizonte mais longo, que o governo, digamos, perpetue essa medida de taxação das exportações, ainda assim a gente encontra um potencial de upside, de oportunidade interessante nas Junior Oil Companies, né? Aqui na Warren a gente tem a PetroRio como nossa preferida, por ser uma empresa que está crescendo produção, que tem um baixíssimo risco exploratório, né? Os campos dela já são campos maduros, que estão funcionando super bem. Tem o lifting cost, o custo de extração de petróleo mais baixo, abaixo de $10 por barril. Então é um case mais sólido ali de uma empresa que gera bastante caixa e que, independente do nível de preço de petróleo, ou se o governo vai taxar ou não as exportações, tem um bom horizonte de tempo aí um horizonte de investimento bastante positivo aí pela frente, uma taxa interna de retorno bem legal em dólar, acima de 20%, né? Então, assim, é uma empresa que é a nossa preferida, mas olhando para a 3R, diferentemente de PetroRio, o papel 3R, né, ele tem um risco mais alto por alguns motivos, né? Acho que, primeiro, é uma empresa que ainda não maturou totalmente a sua curva de produção, então existe algum risco exploratório no caso de 3R. É uma empresa que ainda tem uma produção relativamente baixa quando a gente compara, por exemplo, com a PetroRio, né? Ela não conseguiu surfar totalmente essa alta nos preços do petróleo no ano passado, justamente porque ela estava com muitos projetos em andamento, então ela está com muita coisa no radar. E se o Potiguar, por exemplo, não curvar, né, que acho que é o grande risco dessa tese hoje, é justamente esse firme da Petrobras nos seus desinvestimentos, né? Claro que a empresa está sendo penalizada diante desse aumento da elevação do nível de incerteza. Então, acaba que, dentre as Junior Oil Companies, né, olhando para a 3R, e aí a gente pode falar um pouco de Enalta também, que acho que é outra empresa que traz um risco exploratório ali no seu projeto novo de Atlanta, essas duas elas têm um risco adicional. E aí, nesse momento que a gente está com juros a 13,75%, diversas incertezas aqui no Brasil, né? Em relação principalmente ao cenário macro, e ainda, ou seja, uma preferência natural do investidor por companhias mais sólidas, boas pagadoras de dividendos de valor, esse tipo de tese acaba se depreciando, né? Há uma migração para outras empresas ali que você tem uma previsibilidade maior nos fluxos de caixa. Então, acho que o ponto de 3R é esse. Se eventualmente a gente tiver um parecer favorável, né, uma decisão ali, uma confirmação em relação aos desinvestimentos da Petro, que já foi acordado, acho que a 3R ela tende a se beneficiar e o papel volta a andar. Enfim, então, acho que é mais ou menos isso quando a gente olha para a 3R, o motivo desse desânimo aí por parte do mercado. Acho que a mesma coisa ela pode ser aplicada aí para a Enalta, porque tem uma incerteza maior, um risco relacionado a essa curva de produção, enquanto o PetroRio tem uma trajetória ali um pouco mais clean, né? Então a gente tem essa preferência aí na Warren. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje, sempre um prazer recebê-lo por aqui para falar especificamente sobre petróleo. Sempre gosta de bastante conversar com o pessoal da Warren, especificamente com o Fred aqui quando o assunto é petróleo. Muito obrigado pela participação de hoje, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação.